Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Estou com a Bíblia aberta aqui no Salmo 42, onde a palavra do Senhor diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento concebe o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas. Oh glórias! Meus irmãos, medite lá no Salmo 42, aonde Jó se humilha perante a Deus. E ele lhe dá glória, lhe mostrará glória. Jó clamava diante de Deus, Jó tinha muitos questionamentos, né, com o Senhor. Jó questionava muito as coisas a Deus. Jó não conhecia o Senhor, né, só de ouvir falar. E ele diz que falava do que ele não entendia, né, porque ele não conhecia o Senhor ainda. Mas quando Jó passou a ter uma intimidade com Deus, né? Jó foi obediente ao Senhor o tempo todo. Quando Jó entendeu o que Deus falava com ele, o que Deus queria com ele, ele não questionou mais as coisas de Deus. Pense em um servo obediente, né, ao Senhor. E aqui ele disse, né, o Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Amém, meus irmãos? Os planos de Deus, eles se cumprem na minha vida e na tua. A gente pode até se frustrar, né, com alguma coisa que não acontece na vida da gente, com alguma coisa que a gente quer não acontece, alguma coisa que a gente faz não dá certo, né? A gente, ser humano, a gente faz às vezes, muitas vezes a gente erra, a gente se chateia, a gente faz planos, mas muitas vezes não dá certo. Mas assim, os planos de Deus nas nossas vidas, meu irmão, não se frustra, não dá errado, porque Deus é Deus. Quando Deus tem um plano na minha vida e na sua, os planos de Deus se cumprem sim. Porque Deus, ele é fiel em tudo aquilo que ele fala, né? E muitas vezes a gente assim, a gente não entende, né, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente questiona as coisas a Deus. Deus tem algo, às vezes, Deus tem algo na vida da gente, do servo, dos filhos dele. E muitas vezes a gente não vê acontecer. E a gente se pergunta, né? A gente pergunta, meu Deus, onde está Deus? Meu Deus, Deus, há tanto tempo que eu tenho pedido algo a Deus, há tanto tempo que eu estou esperando algo de Deus. E as pessoas, a gente às vezes fica, né? Esperando aquilo acontecer. E aquilo não acontece. E a gente pensa que Deus esqueceu, que Deus não vai mais cumprir aquilo, mas os planos de Deus na minha vida e na sua, meu irmão. Na hora de Deus, no tempo de Deus, tudo acontece. No tempo que Deus, ele nos promete algo, no tempo que Deus tem um propósito na minha vida e na sua, muitas vezes Deus ele fica em silêncio. Deus ele se cala. Mas não quer dizer que ele não está nos ouvindo. Ele está sim. Mas quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando ao nosso favor, né? Ele está assim, mas ele não deixa de nos guiar naquele caminho que ele quer. Ele não para de trabalhar ao nosso favor. Ele ali está nos preparando, está nos capacitando para algo que ele quer. E os planos do ser humano é frustrado, a gente se frustra assim, mas o de Deus não. No tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas acontecem. Todas as pessoas que Deus fez uma promessa, Deus tem um plano, tem, né, um preparamento daquilo tudo. Deus ele vai preparando a gente e a gente passa por muitas coisas, né? Às vezes é um preparo doloroso, às vezes é um preparo no deserto, às vezes é um preparo assim onde as pessoas se afastam de nós, mas tudo aquilo é Deus nos preparando para algo que Ele quer.
né? Porque Deus ele não vai nos dar algo, fazer algo em nossas vidas, se a gente não tiver do jeito que ele quer. Então, não adianta a gente, né, ficar reclamando, ficar perguntando, cadê Deus? Deus não está fazendo, Deus não está respondendo. Temos que esperar no Senhor, confiar nele, né, para que a gente veja as bênçãos de Deus acontecer em nossas vidas, não é verdade? E aqui Jó se humilhava perante a Deus. E eu e você temos um Deus que a gente sabe que ele pode todas as coisas, mas não é por isso que a gente vai deixar de orar, vai deixar de clamar a ele, vai deixar de louvar, vai deixar de fazer as coisas para Deus. Temos sim que nos humilhar diante de Deus, porque quando a gente se humilha diante de Deus, né, que tem uma palavra que diz que os humilhados serão exaltados. Então Deus assim, Deus ele nos exalta. Deus ele tem algo para fazer em nossas vidas. Deus, toda vez que a gente vai até os pés dele, buscar ele, clamar ele por alguma situação, ele está movendo ao nosso favor, ele está trabalhando ao nosso favor, para aquilo que ele tem para fazer em nossas vidas, né? Deus ele não vai chegar e nos dar assim algo de mão beijada. A gente tem que perseverar, né, diante de Deus, naquilo que a gente quer, porque é na perseverança que vem, né, a vitória. Ninguém recebe uma vitória, uma bênção da parte de Deus se não tiver a perseverança. E aqui Jó, ele diz, né, que ele não conhecia, ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Ele só ouvia falar, ele não conhecia. Então, quando o Senhor passou a falar com Jó, aí sim Jó veio ter uma intimidade com Deus. Mas sabe como é que você tem essa intimidade com Deus? É você buscando a Ele. É você sendo obediente a Ele, é clamando a Ele. Como é que você tem um pai e você não conhece o pai que tem? Temos que ter intimidade com o Senhor. Temos que andar nos caminhos do Senhor, obedecer. Temos que fazer a vontade de Deus. Cada coisa assim que a gente obedece na palavra, servindo a Deus, é mais assim um aprendizado, é mais assim, a gente está mais perto de Deus, né? Quando a gente busca esse conhecimento da parte de Deus. Como é que você vai falar de Deus sem conhecer Ele? Então você tem que conhecer Ele, tem que buscar Ele, né? Você tem buscado ao Senhor, você tem se humilhado diante de Deus, você tem, aqui Jó só ouvia falar, você tem chegado até a Deus. O que é que Deus tem se revelado para você? Qual é a intimidade que você tem com seu Pai? Então, Deus, aqui Jó diz, né, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E realmente, tudo que Deus tem nas nossas vidas, Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Então, Deus tem plano para mim e para você. Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem bênção para mim e para você. Mas basta a gente andar na obediência, né? Glória a Deus. Jó foi um homem próspero porque ele obedeceu. Não foi porque ele era melhor nem pior do que ninguém, não. Ele obedeceu. Pense em um servo do Senhor que sofreu tantas coisas e em nenhum momento Jó murmurou. Em nenhum momento Jó disse que Deus tinha abandonado ele. Jó obedeceu. E depois Deus abençoou Jó quantas vezes mais, o dobro de tudo que ele tinha. Jó perdeu esposa, perdeu filho e Deus deu tudo de novo. Deus deu tudo em dobro, né? A prosperidade de Jó. Mas para isso acontecer, Jó foi obediente. Quando a gente é obediente ao Senhor, o Senhor ele cuida de nós, ele nos abençoa. Ele não deixa nos faltar nada, ele cuida, ele protege. Então esse é o cuidado de Deus, esse é o conhecer do servo de Deus com Deus. Então aqui é um salmo de Jó, mas tem Jó como exemplo, né? Do servo obediente. Então seja obediente ao Senhor. Seja um servo obediente, não importa quem vai falar de você, quem vai lhe chamar de louco, de fanático, não importa. Seja mesmo obediente a Deus. Aonde você chegar, honre o nome do Senhor, porque você é servo dele, você é semelhança dele.
Se Deus te botou em um determinado lugar, fala o que Deus te mandar. Cumpra-se aquilo que Deus te determinar. Seja obediente ao Senhor. Se for com palavras duras, vá com palavras duras. Se for com palavras macias, vá com palavras macias. Porque Deus nem sempre vai com palavras macias. Hoje em dia o servo ele não gosta de ouvir uma correção, gosta de ouvir palavras macias. Quando vem um servo de Deus com a palavra dura, com a palavra que como espada, né, de dois gumes que entra cortando, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que entra cortando. E muitas vezes o servo não gosta de ouvir uma correção do irmão, não gosta de ouvir uma correção da parte de Deus. Então, tu obedeça a Deus no que Ele te mandar fazer, faça, porque você está agradando ao teu Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que a palavra tenha edificado a tua vida nesta noite. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que nenhum dos planos de Deus vai se frustrar na tua vida. Todos eles vão te cumprir, vão ser cumpridos na tua vida. Amém? Mas se humilhe lá diante do Senhor, seja obediente ao Senhor. Aonde você for, seja o servo de Deus que você é. Glória a Deus.